E aí, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, aulinha de membrana plasmática, aula extremamente importante no vestibular, beleza? Isso aqui é para representar uma membrana, essas estruturas em azuis e vermelhas são as proteínas da membrana, essas estruturas externas que vocês estão vendo, glicocálice e tal. Então, uma imagem para representar a nossa aula membrana plasmática, beleza? Olha só, primeira coisa importante, composição da membrana. Ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio, então bicamada fosfolipídica. Tá vendo essa estrutura aqui, essas bolinhas, ó? Essas bolinhas aqui são a parte do fosfato, tanto em cima quanto embaixo, né? E essa outra parte interna, ó, essas duas aqui, é a parte do ácido graxo, é a parte lipídica. Então, nós temos aqui uma camada fosfolipídica, portanto, dupla membrana, beleza? E ela é fluida. Fluida por quê? Porque essas proteínas, essas estruturas que estão presentes nessa membrana aqui, moçada, elas são móveis, elas se movimentam pela membrana, não são sésseis fixas ali, né? Então elas fluem pela membrana, tá legal? Isso é bacana e importante. Portanto, de uma forma geral, a gente vai dizer que a membrana plasmática ela é composta em especial por uma parte proteica e principalmente lipídica, então lipoproteica, né? Já que tem muita proteína, além da parte fosfolipídica nessa membrana. Função da membrana. A proteção é super importante, ela protege todo o conteúdo celular, isso é importante, claro, mas a mais importante das funções da membrana, sem dúvida nenhuma, é a capacidade que ela tem de selecionar tudo que entra e o que sai da célula. Portanto, a gente chamamos isso de permeabilidade seletiva, tá legal? Os glicocálix, moçada, que são essas estruturas aqui, ou são glicoproteínas, ou são glicolipídios, podem perceber, né? Que é proteína com carboidrato, ou carboidrato com lipídio, enfim, carboidrato, proteína, enfim, tudo isso aí junto são os glicocálices ou glicocálix. Eles são responsáveis por várias funções importantes, entre elas proteção, adesão e, principalmente, é muito bom lembrar, reconhecimento celular. Tá? Então, se você lembrar aí, por exemplo, de uma infecção viral, né, os vírus só conseguem entrar na célula, infelizmente, graças à presença de estruturas que eles possuem, semelhante, infelizmente, a essas estruturas que nós temos na membrana. Por isso que os vírus normalmente são muito específicos. Não são todas as células que têm os mesmos tipos de glicocálix. Portanto, eles invadem células muito específicas. No caso do corona, por exemplo, eles são muito importantes na invasão do pulmão, mas não é qualquer célula que ele consegue, uma vez que não são todas as células que possuem esses mecanismos de entrada. Nossa, que você está falando que é através deles que o vírus entra? Então isso é ruim? Não. Nesse caso é ruim, eu sei, mas na maioria das vezes isso é bom, porque através do glicocálix é que a gente detecta esse corpo estranho, esse invasor, e prepara o organismo para uma possível defesa imunológica, tá legal? Além dessas outras funções aqui que eu já mencionei. Outra coisa importante são as proteínas, né? As proteínas estão presentes aqui nas células. Perceba que existem proteínas periféricas, aquelas que estão em contato com apenas uma parte da membrana, não, ou a parte interna ou a parte externa, e tem aquelas proteínas que são proteínas integrais, né? Que ocupam toda a extensão da membrana plasmática. Essas proteínas também desempenham funções importantes e diferentes, mas em especial elas participam, portanto, do transporte de substâncias aí, né? Por exemplo, lembra da famosa bomba só de potássio? Pois bem, a bomba só de potássio, que a gente vai ver em outras aulas, é claro, ela, na verdade, a bomba é uma proteína que faz aí o impulsionamento de sódio e potássio para dentro e fora da célula, tá bom? Outra estrutura que a gente pode perceber aqui, né? É o colesterol. O colesterol está presente na membrana plasmática, mas tem um detalhe: colesterol é exclusivo dos animais. Planta, por exemplo, não tem colesterol. Tem algo parecido, chamado de fitoesterol. Nos animais tem colesterol. O colesterol, que a gente costuma pensar sempre como um vilão, né? Ele tem suas vantagens, ele tem seus benefícios, sua importância no corpo, por vários motivos. Aqui na membrana o colesterol é super importante, ele participa da composição dessa membrana e ele dá maior estabilidade, garantindo maior fluidez dessas proteínas, por exemplo, na membrana plasmática. É super importante isso aqui, beleza?
Toda membrana basicamente tem aquelas composições que a gente falou, mas algumas delas, moçada, tem algumas estruturas específicas de acordo com a sua função celular, né, com o tecido onde se encontra. Então aqui algumas das especializações da membrana que pode ser interessante por conta de duas delas, tá? As junções, né, que são essas estruturas que aumentam a coesão, a adesão entre as células, mas nós temos aqui duas estruturas super importantes. Os desmossomos, que é uma espécie de botões adesivos formado em especial por proteína queratina, ele aumenta a adesão, vou demonstrar aqui para vocês, e esses caras aqui, ó, que são as microvilosidades. Essas duas estruturas eu quero chamar a atenção porque elas são realmente muito importantes em prova. Então vamos começar aqui pelo desmossomos, tá? Presente em especial lá no tecido epitelial. Olha, isso aqui é uma foto de microscopia. Aqui você tem uma célula, isso aqui você tem uma célula, e perceba que essas células elas estão coesas, elas estão bem juntas, graças à presença dessa estrutura que nós chamamos de desmossomos, formados, por exemplo, por esses filamentos de uma proteína chamada queratina, tá legal? Isso é importante no tecido epitelial, daí as células do tecido epitelial são justapostas, ou seja, por exemplo, na nossa pele as células são tão coesas que não existe espaço entre elas, por isso é muito difícil de um micro-organismo invadir o nosso corpo, a não ser por algumas portas de entrada, né? Então tem se falado muito, por exemplo, agora, né? Olho, boca e nariz no caso do coronavírus, são portas de entrada, tá legal? Outra estrutura importante são os microvírus ou microvilosidades, que são expansões da superfície lá do intestino, do tecido epitelial do intestino, e essas dobras do intestino aumentam a superfície de contato, consequentemente melhora a absorção de nutriente. Aqui vocês podem ver então uma situação normal do intestino com essas microvilosidades, e aí então aumenta a superfície de contato, consequentemente garante melhor absorção. Isso acontece no intestino delgado. E aí existe uma doença chamada doença celíaca, né, que acaba por destruindo essas microvilosidades, e como consequência disso a pessoa pode ter uma desnutrição muito grande e tal, né? Nesse caso da doença celíaca, é importante que a pessoa tenha uma dieta com restrição, por exemplo, de glúten, tá legal? O glúten, gente, ele é uma proteína, normalmente ele não faz mal para ninguém, ele é importante, fonte de aminoácido, mas para as pessoas que têm intolerância a glúten ou, em especial, doença celíaca, claro, o glúten acaba sendo um vilão, beleza? Vamos lá, dando sequência aqui, ó. Parte mais importante, né, são os tipos de transporte pela membrana. Então, assim, tudo que a gente falou até agora de membrana, composição, importância dela, função e as especializações, microvilosidades dos desmossomos, super importante, mas transporte de nutrientes pela membrana, isso é muito bacana em vestibular. Tem dois tipos, né? O transporte passivo e o transporte ativo. Basicamente, no transporte passivo não tem gasto de energia, é passivo, e no ativo tem gasto de energia. Essa energia, vamos lembrar, é o ATP. Esse esqueminha aqui ele mostra para vocês exatamente isso, né? Então aqui está mostrando para vocês tipos de transporte passivo, difusão facilitada e difusão simples, né? E aqui está mostrando para vocês um transporte ativo, tá legal? Mas a gente vai especificar isso no próximo slide, por exemplo, difusão. Então vamos falar de difusão. O que é difusão, Kiko? Difusão é transporte de soluto. Kiko, o que é soluto? É tudo que não é solvente. CO2 é soluto, oxigênio é soluto, sódio é soluto, cálcio é soluto, solvente é água. Tudo que não for isso é soluto, beleza? Transporte de soluto, tá aqui no esquemão, ó, do meio mais concentrado hipertônico para o meio menos concentrado hipotônico. Se eu estou indo do mais para menos, eu vou dizer que eu estou indo a favor do gradiente de concentração e, portanto, não tem gasto de energia. Olha aqui, moçada. Aqui acontece com a gente, por exemplo, no nosso pulmão, lá no alvéolo pulmonar, né? Quando a gente inspira, veja bem aqui, ó, quando a gente inspirei, a quantidade de oxigênio que vai para o meu pulmão é muito maior do que a de CO2. Por quê? Porque tem mais oxigênio na atmosfera do que CO2, ainda bem, tá legal? Então você vai ficar com o alvéolo muito concentrado. Só que no sangue, olha só, no sangue a concentração de oxigênio é menor de CO2, é menor do que a de CO2. Então, de novo, no alvéolo eu tenho mais O2, no sangue menos. Espera aí, se eu tenho mais e menos,
O oxigênio passa para onde? Do mais para menos, do alvéolo para o sangue. E o CO2? O CO2 no sangue tem mais CO2, está aqui a concentração, do que no alvéolo. A concentração de CO2 no alvéolo é muito pequena. Então, se no sangue tem mais CO2 e no alvéolo tem menos, de onde passa? Do mais para o menos. Então, enquanto que o oxigênio faz o transporte do alvéolo para o sangue e deixa o sangue oxigenado, arterial, o CO2 passa do sangue, que era venoso, para o alvéolo e é liberado na expiração. Ó, essa troca gasosa de oxigênio, tá vendo aqui, ó, amarelinho, e de CO2, verdinho, é um processo por difusão do hiper para o menos, do hiper para o hipotônico, mas lembra, transporte dissoluto. Tem dois tipos de difusão, a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, olha aqui, moçada, você tem lá um meio mais concentrado, passando soluto, essas bolinhas amarelas, para um meio menos concentrado. Na difusão facilitada, mesma coisa, só que quem faz isso é uma proteína específica, chamada permease. Então, na difusão facilitada, eu não dependo só da diferença de concentração, eu dependo também do que, em especial, de enzimas especiais que promovem esse transporte, né? São as permeases, elas facilitam esse transporte. Gente, aqui nós temos um gráfico para representar exatamente isso. No B, ó, no B, nós temos aqui, gente, a difusão simples, tá legal? Então, a difusão simples, quanto maior a diferença de concentração, mais difusão eu vou ter. Quanto mais eu aumentar a minha diferença de concentração, infinitamente também vou aumentar a minha difusão. Ponto. Agora, na difusão facilitada, perceba aqui, ó, no gráfico, na curva A, né? Na difusão facilitada é diferente. Eu tenho aqui, olha, aqui eu tenho na curva A, moçada, eu tenho aumento da concentração, mas vai chegar um momento que eu aumentei tanto a minha concentração, a diferença de concentração, que eu não tenho mais enzima permease, mais proteína permease disponível para realizar o transporte de difusão facilitada. Então, nesse momento, a minha difusão para de acontecer, mesmo eu aumentando a diferença de concentração. Então, de novo, na difusão simples, ela depende exclusivamente da diferença de concentração. Quanto maior a diferença, mais difusão vai ter. Na difusão facilitada, que é o A, eu não dependo só da diferença de concentração, eu dependo da disponibilidade de proteína permease para realizar o transporte. Se eu aumentar muito a concentração aqui, a diferença de concentração, mais enzimas eu vou ter participando do processo. No entanto, vai chegar uma hora que eu não tenho mais enzima para facilitar o transporte e aí a minha velocidade, ela simplesmente se mantém constante. Beleza, moçada, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai seguir ainda com transporte pela membrana, mas aí a gente vai falar do quê? De osmose, que é sem dúvida nenhuma, dentro dessa aula de transporte de membrana, é a parte mais importante lá no vestibular. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, vocês sabem disso. É só pedir ajuda que eu estou pronto aqui. Beleza, moçada? Valeu, beijo, obrigado, até mais.